Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui numa tarde quentíssima no sul, Porto Alegre. Eu moro afastado, como vocês sabem, e eu estou trazendo vocês para algumas conversas sistêmicas aqui debaixo desse pequeno bosque, né? Um pequeno bosque com muitas árvores, aonde eu também estou interagindo aqui com todo esse sistema, né? Eu pertencente, nós pertencentes a também esse sistema e nós enquanto sistemas, né? Bueno, eu hoje trago para vocês nas nossas leituras comentadas este livro do Bert, As Ordens do Amor. Eu recomendo esse livro, foi o primeiro livro que eu comprei quando eu adentrei de fato no universo sistêmico via Bert Hellinger. Então, eu sempre vou reforçar isso para vocês. A análise sistêmica, a visão sistêmica sempre pertenceu, sempre esteve em mim, né? Dentro de todo um contexto de vida, como terapeuta transpessoal, como também uma caminhante dessa terra, como indígena que me reconheço, essa leitura sempre esteve presente em mim. Então, ao longo de mais de 30 anos, eu venho amadurecendo todo um processo dentro disso tudo, né? E as constelações abraçaram todo esse contexto da minha vida de uma forma muito linda e particularmente muito curativa. E eu trago para vocês aqui da página 287, porque essas leituras comentadas, elas não estão seguindo uma ordem de início, meio, fim, né? De acordo com o que eu sinto, de acordo com também o que me perguntam, eu trago algumas leituras, reúno algumas informações. Ai, quase que cai o livro aqui. É assim, né? A gente fazer ao vivo é isso aí. E eu não gosto de encerrar nada quando cai algo, ou quando eu caio, eu não gosto de encerrar nada. Porque às vezes fica muito bom assim, né? A gente tá dentro de casa, tá à vontade. Esse foi um dos grandes benefícios dessa louca pandemia, né? Mas cada um vai se adaptando aí ao seu modo. O meu modo é esse. Então, eu venho trazendo pequenas leituras comentadas, leituras da visão do Ho'oponopono com as constelações, leituras xamânicas, leituras de base ancestral, interligadas com todo o universo sistêmico. E hoje eu trago mais uma vez As Ordens do Amor, do Bert Hellinger. E na página 287 abre-se com o seguinte: o que faz adoecer nas famílias e o que cura. Então isso foi um curso para pacientes, né, para pessoas, terapeutas e médicos, parte de uma parte da caminhada do Bert, né, num congresso internacional de medicina e religião. Aí é um outro ponto interessantíssimo, né? Então ele abre nesse capítulo com o seguinte: céu e terra. Céu e terra. O que se diz aqui sobre o céu descreve o que leva a doenças graves, acidentes ou suicídios na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo familiar. E o que se diz sobre a terra descreve o que às vezes consegue reverter tais destinos. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no grupo familiar são ocasionados por atos associados a imagens do céu, de sofrimento e de expiação por outras pessoas, de reencontro após a morte e de imortalidade pessoal. Essas imagens conduzem a formas mágicas de pensar, desejar e agir, fazendo acreditar ao enfermo que, assumindo voluntariamente, presta atenção aí, voluntariamente um sofrimento,
poderá salvar outros dos outros sofrimentos, embora lhes tenham sido impostos pelo destino. Então, a questão aí que eu quero aproveitar para dissertar com vocês é justamente esses cruzamentos, independente de crença, de religião, de filosofia de vida que tu aí do outro lado tenhas, nós, respeitando todo esse antes e que também este antes em nós todos traz, sim, essa base, né? Também de leitura espiritual da vida, também de crenças, também de filosofias ao longo da história da humanidade, nós aqui temos que partir dessa premissa, desse fio condutor, tá? Não se apeguem aí a... ela está seguindo uma vertente religiosa. Olha, eu já cansei de dizer isso e vou repetir. Eu respeito todas as crenças e religiões. Hoje, a minha religião é tudo isso que existe. Toda essa terra, todo esse céu, tudo o que existe na criação. E dentro desse tudo que existe na criação e dentro das bases em que fui também criada e fui caminhando pela vida, eu honro sim todo esse antes na minha vida. Eu tive as grandes bênçãos de conhecer e de trilhar alguns caminhos aí de base católica, de base judaica cristã, né? De base dentro de religiões espiritualistas, de escolas iniciáticas. Passei por muitos e muitos processos dentro do universo indígena, muitos processos que a gente nomeia como ritos de passagem, iniciações dentro das bases tanto das culturas das Américas como um todo, né, como norte-americanas, né? Eu quando me refiro a Norte América, eu me refiro aqui a Peru, a Bolívia, a Chile, a México, a etnias com as quais eu estive dentro desse universo no Brasil todo também, né? Então, as América do Sul, né, e América do Norte também fazem parte da minha história, assim como também as culturas de base hinduísta, de base oriental, dentro das terapias que eu agrego na minha vida. Então, meu Deus do céu, né? Eu não posso dizer aqui que tudo isso não faz parte de mim, porque faz. E eu ousaria dizer que faz parte de todos nós, independente do que tu tenhas aí escolhido trilhar. Então, aqui, tendo falado um pouquinho, né, dessa introdução do que faz adoecer nas famílias e o que cura, eu vou dar um pequeno pulo, tá? Eu vou dar um pequeno pulo e eu vou ler para vocês aqui uma outra página que é sequência dessa abordagem, que vai dar uma boa elucidada também dentro disso. Página 296, doença como expiação. Uma outra dinâmica que provoca doenças, suicídios, acidentes e mortes é o desejo de expiar uma culpa. Tu aí, já expiou uma culpa? Pensa se tem algo que de alguma forma dentro do teu sistema familiar tu possas farejar nesse sentido, sentir dessa forma. Encara-se como culpa, às vezes, o que foi obra do destino, sem possibilidade de interferência. Por exemplo, um aborto espontâneo, uma doença de deficiência ou morte prematura de uma criança. O que ajuda nesse caso é olhar os mortos com amor, expor-se à dor e deixar em paz o que passou. Expor-se à dor e deixar passar o que passou. Tá? Não ficar aprisionado nesse passado, nessa dor, porque isso também aí dentro até
de uma abordagem como terapeuta alquímica que sou, né? Isso nos prende muito, né? De uma forma mercurial, né? E também nos gera muitos tártaros. O que são tártaros, né? Sabe essa coisa que fica entre os dentes, às vezes, quando a gente vai fazer limpeza nos dentes, e que os médicos chamam de tártaro, né? Principalmente fumantes, que reúnem muitos tártaros, os dentes ficam pretos. Então, ou por falta de uma boa limpeza, né? Assim é no nosso organismo e também no nosso espírito, na nossa alma, nos nossos corpos. Vocês imaginam como nós temos tártaros em memórias ancestrais, por exemplo? Muitas coisas para limpar, muita coisa presa, muita coisa que nos impede de fluir, de nos comunicar, de expandir, né? De expandir com alegria, com merecimento, em paz e serenidade consigo, né? Então, o que ajuda nesse caso é olhar os mortos, os que se foram com amor, expor-se a essa dor, viver viver esse luto e deixar em paz o que passou. Repetir. Se por obra do destino acontece alguma coisa que causa dano a outros e proporciona a alguém alguma vantagem ou a salvação e a vida, isso é experimentado também como culpa. Por exemplo, a morte da mãe no nascimento de uma criança. Mas existe também a culpa verdadeira, a de responsabilidade pessoal. Por exemplo, quando alguém, sem necessidade, entregou ou abortou um filho, ou quando exigiu de outros ou lhes causou algo de grave. Aqui nós não estamos julgando ninguém, certo? Nós estamos abordando um tema, com possibilidades e leituras sistêmicas, certo? Dentro das bases das constelações sistêmicas, para trazer possibilidades de desemaranhar essas culpas, de libertar, de fazer fluir, de curar, né? Mas existe também aí, né, para apagar uma culpa, quer resulte do destino ou de ato pessoal, recorrer-se frequentemente a uma expiação, pagando com danos próprios pelos prejuízos infligidos a outros. Assim, pretende-se abater a culpa com a expiação e restituir o equilíbrio. Esses processos expiatórios, por mais danosos que sejam para todos os envolvidos, são também incentivados por doutrinas e exemplos religiosos, por exemplo, pela fé na redenção através do sofrimento e da morte, e na purificação do pecado e da culpa, através da autopunição e do sofrimento externo. Então, compensar pela expiação duplica o sofrimento. A expiação satisfaz a nossa necessidade de compensação. Mas o que realmente se consegue quando a compensação é buscada através da doença, de um acidente ou da morte? Nesse caso, haverá 2 prejuízos aí, ao invés de 1, ou 2 mortos e não apenas 1. Pior ainda, para as vítimas da culpa, a expiação duplica o dano e a infelicidade, porque sua desgraça aumentará uma outra desgraça. Seu dano provocará novos danos e sua morte acarretará outra morte. E assim as coisas vão se sucedendo de geração a geração até que alguém dentro do sistema corte essa dinâmica, certo? Essa dinâmica de expiar a culpa do outro, né? Em solidariedade eu me uno a essa culpa. Em solidariedade àquele que sofreu aquele dano, eu sofro mais ainda, né? Vamos lá. A outra coisa a considerar:
A expiação é um recurso barato, como um pensamento mágico, uma ação mágica. Nessa ótica, a salvação do outro resulta exclusivamente da própria desgraça, e o sofrimento assumido basta para que o outro se salve. Acredita-se que o sofrimento e a morte serão suficientes, sem que se encare a relação e se sinta a outra pessoa, sem que com ela, diante dos olhos, se sinta a dor pela sua desgraça, e sem que precise fazer com o consentimento e a bênção dessa pessoa algo de bom para os outros. Na expiação, paga-se também com a mesma moeda. A ação substituída pelo sofrimento, a vida pela morte e a culpa pela expiação, e acredita-se que o sofrimento e a morte são suficientes sem ação e sem realização. E assim como as frases antes eu do que você e eu sigo você, ao serem executadas, apenas aumentam a desgraça, o sofrimento e a morte. Assim também a expiação, quando consumada, produz os mesmos efeitos. Um filho cuja mãe faleceu no parto sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Ora, quando o filho expia por isso, deixando-se ficar mal, isto é, quando se recusa a tomar a sua vida e tão somente a sua vida, né? Apesar dela ter custado a morte da mãe, ou quando chega a suicidar-se em ato de expiação, então a desgraça é duplamente funesta para a mãe. Presta atenção nisso, pois o filho não tomou a vida que ela lhe deu, não respeitou o amor da mãe e sua disposição de lhe dar tudo. Portanto, a morte dela foi inútil. Pior ainda, em vez de vida e da felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte, aconteceram duas. Se quisermos ajudar um filho nessa situação, devemos ter em mente que, além do desejo de expiação, ele tem também um outro desejo. Antes eu do que você, ou eu sigo você. Assim só poderemos lidar positivamente com o desejo funesto de expiação, curando-o se conseguirmos também a solução positiva com essas duas frases. Então, a compensação através do tomar e da ação reconciliadora, né? Qual é para esse filho a solução que convém a ele e a sua mãe? Ele precisa dizer: querida mãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, que isso não tenha sido em vão. Farei dela, da minha vida, algo de bom, em sua memória e em sua homenagem. Mas então o filho precisa agir, produzir e viver, ao invés de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, estará ligado à mãe de uma forma muito diversa do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando um filho desaparece em simbiose com a mãe, está ligado a ela apenas de forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, produz algo que promova a vida, quando toma a sua vida e dela dá a outros, então liga-se à mãe de uma forma totalmente diversa e vê-se amando na presença dela. Pois quando recebe e preenche a sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos seus olhos e a leva no coração. Então fluem para o filho e as bênçãos e a força da mãe, porque a partir do amor a ela, ele faz de sua vida algo de especial. A diferença da compensação pela expiação, que é uma compensação pela fatalidade, pelo dano, pela morte, esta seria
uma compensação pelo bem. Diversamente da compensação pela expiação, que é um recurso barato, que tira, que prejudica sem reconciliar. A compensação pelo bem é muito cara, porém traz a bênção e tem mais condições de fazer com que a mãe e os filhos se reconciliem com seus próprios destinos, pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela. Através do filho, ela tem parte nisso e assim continua a viver e atuar, mesmo tendo morrido no parto. Tá? Esta seria a diferença de uma compensação mágica, uma compensação adequada à terra. Aqui a gente trabalha assim, os cachorros se manifestam, todo mundo se manifesta, a natureza se manifesta e é assim que é bom. Então, agora seguindo, né? Ele quer falar, ele quer dizer alguma coisa. Ele já está dizendo, ela segue a compreensão de que nossa vida é única e que ao extinguir-se, abre um lugar para quem chega. Mesmo depois de extinta, ela nutre a vida presente. Então, pessoal, olha que interessante essa análise que se faz da questão da expiação, né? A expiação nós citamos aqui, exemplificamos com as bases de leitura que o Berto trouxe aqui para a gente, nas ordens do amor, né? E a gente pode tecer 1000 desdobramentos aí na nossa vida. Quem, onde e quando proporcionou a nós, ou nós estamos, né, em expiação de culpa, em expiação de dor, em expiação de sofrimento, em solidariedade, estamos assumindo aquilo que não é nosso. Né? Então, é tão claro e tão profundo ao mesmo tempo. Eu vou trazer aqui para finalizar esse nosso bate-papo, uma constelação que eu participei, uma das primeiras que eu participei, onde eu constelei a minha avó materna. E eu sabia, através da minha mãe, que a minha avó materna tinha morrido, tinha falecido de uma forma muito estranha, né? E eu fui atrás dessa informação na constelação, né? Porque eu precisava disso, eu precisava trazer isso para mim, porque isso não estava claro. Eu estava vendo como consteladora, como terapeuta, eu estava vendo, né, que muitas coisas no meu sistema eu estava também, por muito tempo, equivocadamente tomando para mim, né, como filha mais nova, e também tive 1000 atropelos aí na minha vida, mas cheguei e estou chegando a grandes curas de mim, grandes e profundas curas de mim. E é por isso que eu sempre trago aqui para vocês, é por isso que eu compartilho, né? Porque é fato, porque eu posso testemunhar. Então, nessa constelação onde eu pude ver um pouco mais a fundo a questão do lado, né, a avó materna, nesta constelação que foi feita, foram pessoas que participaram, né, então voluntários nessa constelação, me representaram minha avó, representaram minha mãe, representaram meu pai, representaram meu avô materno e paterno. Então houve toda uma abordagem dentro do meu sistema que foi descortinando muitas questões acerca da dor que essa avó sofreu e esta avó materna foi excluída. Ela que teve 8 filhos, né, entre filhas e filhos, 8 que ela gerou dentro dela, mas ela também teve
uma ruptura na relação com o avô, uma ruptura muito injusta. Então ela ficou abandonada nesse sistema e se percebe muito, se percebeu, eu percebi, porque tenho na minha família, eu sou uma buscadora, né? Então eu tenho buscado muito, através não só das constelações, né? Mas em toda a minha história, descortinar uma série de questões ocultas aí, ocultas, que eu sempre farejava, sentia, mas não sabia de onde vinha. Então é bárbaro quando a gente localiza, toma contato e se coloca no lugar certo. Todos nós temos um lugar. Vamos colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração. Todos nós, e todos os que vieram antes, e todos os que estão, e os que possam vir a estar. Todos têm o seu lugar. E para que nós honremos todos em cada um dos seus lugares, né, nós precisamos constelar, sim. Precisamos muitas vezes fazer terapia, sim, continuada, porque constelação não é terapia, pessoal. Constelação é uma abordagem que traz muitas possibilidades no descortinar de emaranhados ao longo da nossa vida, no nosso DNA, nas gerações passadas, né? Então a gente, numa memória, né, numa memória genética, numa memória gemelar, né, a gente vai chegando em muitas coisas aí, certo? Me passei um pouquinho no tempo aqui, mas é que o assunto me mexe muito comigo.